Irmãos, falar com os grandões aqui agora. No domingo passado, a gente compartilhou um pouquinho. Acho que eu não celebrei a missa das 10, mas quem estava às 7 no domingo passado, a gente conversou um pouco sobre esse assunto. A gente sabe que a quaresma, esse tempo da quaresma, ele tem umas motivações específicas. E a partir de palavras, a gente transforma isso em espiritualidade. A penitência, né, que é o jejum, a oração, a caridade. E no domingo passado, Jesus ele foi levado ao deserto, passou por uma série de dificuldades. E a gente falou no domingo passado sobre a dinâmica do jejum, da penitência. E de modo muito especial, quem estava na missa das 7, a gente falou sobre a necessidade e a importância de acolher a dor na vida. Porque toda a vida da gente, ela é visitada pela dor. E aí a gente desenrolou lá uma história para falar desse assunto. Hoje, a gente vai falar de oração. Por quê? Porque foi para isso que Jesus subiu no monte. Lucas, diferente dos outros sinóticos, diferente de Mateus e de Marcos, Lucas diz assim, olha, ele é o único que contextualiza a motivação de Jesus de subir o monte. Ele diz, Jesus subiu o monte e levou Pedro, Tiago e João para rezar. Essa foi a razão de Jesus ter subido o monte. Olha só, essa ideia de o monte como o lugar da oração, subir ao monte como o lugar da oração é comum na Sagrada Escritura. O lugar alto, retirado, a gente sempre fala sobre isso. Mas eu queria dar um passo atrás. E ao invés de falar do monte, eu queria falar do esforço de subir ao monte. Tá lá em cima e falar do que acontece lá em cima, eu acho que a gente já ouviu demais. Mas agora existe um esforço para chegar lá. Subir ao monte é exigente. E sobre isso eu acho que é um detalhe importante. Veja só, quem está lá em cima, estar no monte, subir ao monte, chegar naquele lugar, o esforço que é exigido de nós para estar nesse lugar, é porque se considera que o alto do monte é o lugar onde Deus fala e onde a gente escuta Deus. É o lugar de Deus, é o lugar de um encontro com Deus. Mas olha, para a gente subir ao monte, a gente precisa se dedicar à beça. Precisa ter força, energia, disposição, perseverança, porque subir o monte não é fácil. A gente pode pensar assim, padre, é verdade, eu estou com uma barriguinha, né, a força da gravidade joga ao contrário, né? E aí subir ao monte para mim fica difícil. Mas a verdade é que a gente tem que pensar na nossa realidade. E a nossa realidade não é subir montanha mesmo, mas é o esforço de chegar numa condição adequada para Deus nos ouvir e para a gente ouvir a Deus. Subir ao monte não é uma montanha, mas é o esforço de estar com Deus. Quais são os esforços hoje que a gente tem que fazer? Quais são os esforços hoje que a gente precisa fazer para ter contato com Deus, para conseguir falar com Ele, estar com Ele em um lugar privilegiado? A gente não vai mais subir montanha, mas a gente vai ter o mesmo desgaste. Hoje, irmãos, a verdade é que a vida da gente é tomada de compromisso. As demandas do que a gente tem que dar conta é enorme. A gente tem que cuidar da casa, tem que cuidar da família, tem que dar conta do trabalho, tem que dar conta da nossa vida, da nossa saúde, tem que dar conta daqueles que acompanham a nossa vida sem a gente querer, né? Então assim, a gente tem que dar conta de muita coisa. E aí o dia às vezes parece que é pequeno para fazer tudo que a gente tem para fazer. E aí a gente vai tentando fazer tudo e o dia termina sem a gente ter falado com Deus. Aí a gente vai terminar o dia assim, caramba, estou exausto, não rezei, não falei com Deus, eu não estou rezando nada. Às vezes a gente pensa que a oração, ela é uma realidade restrita
há um espaço consagrado a Deus, há um espaço desse. A oração, ela só é feita, só é válida quando eu estou dentro da igreja. A verdade é que não é assim. A oração, ela é a ação humana de falar com Deus. A ação nossa de se dirigir a Deus com as nossas palavras, com a nossa vida, isso é oração. É a ação humana. E a gente pode fazer isso em qualquer lugar. Você está no teu trabalho, na tua casa, tem que fazer comida. E depois que faça a comida, eu tenho que fazer exame médico. E depois eu vou ter que cuidar de não sei o que, do neto, do filho, do papagaio, o cachorro, limpar o quintal. E não é muita loucura, tem que tomar um remédio. E aí, se tiver trabalho, você vai ter que trabalhar, dar conta do seu patrão que está te cobrando. E a gente não para. Se a gente achar que a oração que a gente tem que fazer e precisa fazer, ela só vai acontecer se for aqui dentro, muitos de nós vamos passar a semana com um fardo pesado. Porque muita gente gostaria de ter tempo de vir, mas não tem. E aí? A pessoa que trabalha pra caramba, faz coisa beça e não consegue estar aqui dia de semana, essa pessoa não vai rezar? Significa que tudo aquilo que ela tentar fazer com Deus não dá certo? Não é por aí. Oração é um encontro com Deus, é uma conversa íntima com Ele, e a gente pode fazê-la de qualquer lugar. É claro que nesse lugar consagrado, a casa de Deus é o lugar onde Ele está. A oração feita aqui é a oração ouvida por Deus, porque Ele habita nesse lugar. Existe, obviamente, essa diferença. O lugar ordinário da presença de Deus, a igreja, mas Ele também nos alcança em todo lugar. Por exemplo, você está lá no teu trabalho, tendo que fazer alguma coisa, sei lá, eu estou varrendo, eu estou limpando, eu estou fazendo conta, eu estou vendendo alguma coisa, mas estou longe da igreja que eu frequento, e eu preciso falar com Deus. Como é que faz, padre? Fala com Deus do teu trabalho. Fala com Deus da pessoa que você vai atender. Fala com Deus das dificuldades que você está encontrando naquele momento, naquela atividade que você está exercendo. Como assim? Você tem que vender alguma coisa e tem uma pessoa muito difícil que você está conversando. E aquela pessoa te custa muito. Aquele conteúdo daquele encontro, aquela dificuldade, aquela dinâmica, aquilo é o conteúdo da tua oração. Falar, Deus, eu quero te oferecer isso que eu estou fazendo agora, esse esforço, essa dor, esse incômodo, essa atividade, esse desgaste, isso aqui eu quero te entregar. Tudo o que a gente faz na vida pode virar conteúdo da nossa oração. Por que é importante a gente entender isso? Porque, irmãos, o que a gente mais escuta são pessoas que procuram o padre para falar assim: padre, eu não rezo mais. Mas às vezes ela está falando de uma oração formulada. Padre, eu não consigo mais fazer uma novena. Padre, eu não consigo mais fazer um rosário completo. Eu não consigo mais ter essa dinâmica de oração devocional. Mas eu consigo rezar de casa. Eu consigo rezar do meu trabalho. Eu consigo rezar em tudo que eu estiver fazendo. Porque tudo que eu vivo pode virar oração. Se a gente entender isso e transformar a vida da gente em conteúdo de oração, a gente vai tirar um pouco desse fardo pesado que a gente se coloca, de achar que porque não entrei aqui eu não rezei e não tive comunhão com Deus. A gente precisa entender que a vida da gente tem que ser vivida em oração. Você vai dar aula, oferece aquela aula que você vai dar. Você vai ter que cuidar, consertar alguma coisa, oferece para Deus o esforço daquela atividade, de tal maneira que tudo o que você faz com Deus. E no dia do Senhor, você vem aqui agradecer por Ele ter estado contigo todos os dias da tua vida. Todo o dia da semana, ter ouvido a tua oração. Bom, isso aqui eu acho que é muito importante para a gente entender que tudo que a gente faz, todo lugar que a gente estiver, a gente pode rezar a Deus e ter conexão com Ele. Mas quando a gente pensa no esforço de rezar, a gente precisa pensar no seguinte:
rezar, estar com Deus, nem sempre é fácil. Porque a oração, ela não é só um monólogo, ela é um diálogo. É alguém que fala, e esse alguém que falou, ele vai precisar também escutar. Eu falo coisas para Deus na minha oração, mas eu preciso me silenciar para escutá-lo. Primeiro, porque o que muda a vida da gente não é o que a gente fala para Deus, mas é o que Deus fala para a gente. Se na minha oração for somente eu falando coisas para Ele, eu posso até me aliviar, mas a transformação vem da palavra dele para a gente. Eu preciso me calar. E aqui eu queria pontuar algumas coisas do nosso esforço diário para chegar no lugar onde Deus fala e a gente escuta. Primeira coisa, irmãos, olha para o padre, todo mundo. Primeira coisa, é importante que no nosso dia a gente escolha, determine um tempo para estar com Deus. Nós temos que dar tempo para tudo. Para a gente, para os outros, para o trabalho. A gente precisa também dar tempo para Deus. Se é o que Deus fala que muda a minha vida, eu preciso ouvi-lo. Não basta falar. É preciso se calar. É preciso fazer silêncio para que Deus possa falar para a gente o que Ele tem para dizer. Às vezes tem gente que reza e parece que nunca encontra o caminho, ou nunca tem resposta. É porque só falou coisas para Deus, não parou para ouvir a Deus. E essa é a parte importante da oração. É a hora de ouvi-lo. E para isso precisa esforço. Por quê? Nós somos tão agitados, a nossa vida é tão corrida, que na hora que mandam a gente fazer silêncio, a gente quase pira. A mente fica funcionando sem parar. E a gente precisa então usar alguns instrumentos para nos ajudar. Eu vou usar o exemplo aqui. Quando um homem está apaixonado por uma mulher, ou vice-versa, e ele quer criar um ambiente favorável ao amor, eles vão investir nisso. O que se faz? Bota um perfume bom, uma roupa adequada, escolhe um bom lugar, correto? Alguns levam flores, outros dão... O que dá, gente, mais de flor? Perfume, comida, bombom, chocolate. E o que a gente está fazendo aqui nesse momento? Nós estamos criando ambiente favorável para que algo que eu deseje aconteça. Agora vamos mudar de posição e de lugar para a oração. Eu tenho um desejo de que algo aconteça. Eu tenho um desejo de que Deus me escute. Tenho um desejo de escutar a Deus. Isso é tão valioso, é tão importante, que vai precisar também de ambientação. Você precisa preparar o teu coração para rezar. É óbvio que no dia a dia você está falando com Deus, está se conectando com Deus, entregando para Deus o teu dia. Mas para ouvi-lo, a gente vai ter que parar. E a gente vai ter que criar ambiente para isso. Aí eu vou usar uns exemplos. Algumas pessoas gostam de usar imagens para rezar. Olha para uma imagem de Nossa Senhora, aí vê Nossa Senhora lá com aquela cara piedosa, orante, e aí estimula aquela pessoa a rezar. Outros gostam de acender uma vela, aí olham para o fogo e tem uma relação de, caramba, essa é a luz de Cristo, ela está me iluminando, me aquecendo, e aí a partir daquele estímulo ela começa a rezar. Eu particularmente, para me ambientar e para conseguir rezar, porque eu tenho uma alma agitada, eu preciso ouvir louvor. Então eu preciso sentar, colocar 1, 2, 3 músicas e interagir com aquela canção até que eu perceba que o meu coração acalmou e agora eu posso me conectar com Deus. Eu posso falar com Ele e posso ouvi-lo. Aí eu começo a rezar. Todo mundo precisa descobrir qual é o seu melhor jeito de se conectar com Deus. Porque se a gente não faz isso, sabe o que acontece?
A gente reza, 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 e quando acaba de rezar, parece que não fez nada. Rezei um rosário, 5 terços, um seguido do outro. Acabei de rezar o terço, eu estou igual. Nada mudou em mim. Por que, gente, que isso acontece? Eu passei 1 hora na igreja rezando e eu estou saindo daqui com a sensação de que estou igual. Porque não basta rezar. Eu preciso também ter a percepção da oração. Eu preciso senti-la em mim. Eu preciso perceber, ter aquela percepção de que aquilo que eu estou fazendo está me alcançando. Não é só uma obrigação, é também um encontro. E encontros com quem a gente ama muda a gente. Veja, irmãos, é aquela ideia de que mais do que quantidade, a oração tem que ter qualidade. Eu posso rezar 5 minutos, mas se eu me conectei com Deus, entreguei o meu coração para Ele, aquela oração foi eficaz, me alcançou. Eu percebi que ela me atingiu e a gente sai dali transformado. Eu não quero ser repetitivo, porque eu sei que vocês já conhecem isso de trás para frente, que vocês contam e explicam e ensinam as pessoas a rezar. Mas é um conteúdo importante para a gente, não tem como deixar de falar. Pega o salmo de hoje, o seu folheto, por favor. Verso 2. Verso 2. E a gente vai terminar. Verso 2. A gente pode ler juntos, bem bonito, todo mundo? Eu vou dar o sinal para a gente começar. Número 6, salmo responsorial, verso 2. Juntos. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo. Meu coração fala convosco confiante. Irmãos, isso aqui é um outro tipo de oração. É uma oração não dita, não contada, não falada, mas ouvida por Deus. É o salmista quem está dizendo que o coração dele fala com Deus. Que história é essa, padre? A história é a seguinte, irmãos. Às vezes nós passamos coisas dentro de nós que a gente não sabe nem como contar, que as palavras às vezes são insuficientes para expressar, e essas dores, angústias ou até alegrias que a gente vive aqui dentro e não sabe como expressá-las, o coração da gente conta para Deus. Isso pode parecer estranho, mas Deus, antes de se relacionar com o que eu falo, Ele se relaciona com o que eu sinto. Ele sonda o coração da gente. Ele sabe da oração que está aqui dentro, mas que você não está contando para Ele. Não porque você não quer, mas porque às vezes a gente nem sabe como fazer. Mas Deus conhece o coração da gente. E o salmo de hoje diz: o meu coração fala contigo, Senhor, confiante. Porque eu não sei como rezar, eu não sei como pedir, eu não sei nem, Jesus, como lidar com essa situação, mas eu sei que o Senhor conhece o meu coração. Eu sei que o Senhor pode cuidar disso daqui e ouvir a oração que as coisas aqui de dentro estão sentindo e contando para você. Se algum dia você não souber como rezar, só fala para Deus: Senhor, o meu coração pode te dizer o que as minhas palavras não conseguem te contar. E Ele vai entender. Ele vai te ouvir. Ele vai te ajudar. Ele sempre ajuda a gente. Ele escuta a oração falada e a oração sentida, porque Ele sabe do nosso coração. Fica de pé. Qual é a oração do coração que você tem para fazer para Deus hoje? O que na tua vida você não soube dizer, você não soube compartilhar com Deus, mas você sentiu, você viveu, está com você, te acompanha, às vezes até te incomoda, mas você não sabe como pedir. Ele quer ouvir também o teu coração. Com confiança, fale com Deus.
Ele representa os profetas. Qual foi um dos papéis mais importantes dos profetas na Escritura? Fazer com que aqueles que se perderam no caminho retomem o caminho de Deus. Voltar para o caminho aqueles que se perderam. Um aponta o caminho, o outro faz retomar o caminho perdido. Quem é no Novo Testamento que atribuiu a si ser o caminho, a verdade e a vida? Jesus. A lei fala de Jesus. Os profetas falam de Jesus. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa luz. Ele é o nosso caminho. Fecha um pouco os teus olhos. Fala com Deus agora. Lembra que o conteúdo da tua oração não são palavras bonitas, mas é aquilo que você tem vivido, é aquilo que você tem sentido, é a tua alegria, mas é também o teu drama. Hoje Deus fez aliança com Abraão e Ele faz hoje nessa igreja uma aliança conosco. Aliança significa, em outras palavras, eu estou contigo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da tua vida. Ele está conosco. A sua oração, da sua voz ou do coração, faz